Bom dia de paz a todos, a graça, a paz do Senhor Jesus seja na vida de todos aqueles que podem receber essa paz. Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, eu a dou, não como o mundo a dá. Ou seja, é gratuito. A verdadeira paz Jesus nos dá, ela é gratuita. Jesus falou: de graça recebestes, de graça foi dado. Nós temos vivido nos dias atuais tempo de muita incredulidade, muitas pessoas vivendo como se Jesus realmente não voltasse mais, como se realmente um dia não tivesse que prestar conta com Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que o que há de vir virá, não tardará. Deus não revoga a sua promessa. A palavra de Deus é irrevogável. E também passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Eu quero ler uma mensagem, segunda carta de Pedro. Está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Sabendo isso, primeiro, dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades, e dizendo aonde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Essa é a promessa, a qual muitos têm duvidado. O alerta de 2 Pedro, dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias vontades. Muitas pessoas escarnecem de Jesus andando segundo as suas próprias vontades. Várias pessoas, elas estão escarnecendo de Jesus. Muitas pessoas hoje andam de uma forma carnal, como seres irracionais, levados pelos desejos da carne, tentando satisfazer e concluir os desejos pecaminosos de seu coração. E a Bíblia alerta que nos últimos dias assim seria. Muitos escarneceriam da volta de Jesus também, perguntando aonde que está a promessa da sua vinda, ou seja, duvidando da promessa da vinda de Cristo, dizendo que não se cumpre desde os tempos de meus pais, meus avós que dormiram, e até hoje não se cumpriu. Vemos isso se cumprindo, a incredulidade, as pessoas duvidosas. Ah, se Jesus vai voltar mesmo, então por que não voltou? Outros dizem: Jesus já voltou.
E a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas essa palavra não passará. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, para muitas pessoas, Deus tarda, mas não falha. Para muitas pessoas, a promessa da volta de Jesus está tardia, está tardando, demorando. Porém, a Bíblia fala que Deus não retarda a sua promessa, ela não tarda. Mas alguns têm por tardia, muitas pessoas têm por tardia a promessa do Senhor. Sabe por que muitas pessoas estão pulando carnaval? Sabe por quê? Não é somente porque estão sendo levados pelo sentimento carnal, não. Mas é porque a sua consciência te engana dizendo que não tem nada a ver. Elas não acreditam que Jesus pode vir. Elas não acreditam que existe uma eternidade. E por isso escarnecem, vivem imoralidades, se entregam a bebedeiras, se entregam a adultérios e se entregando a sentimentos imorais e corruptos. Por quê? Porque já não acreditam mais na promessa da volta de Cristo. Outro dia eu estava pregando aqui neste mesmo lugar e alguém dizendo que Jesus não volta, não vai voltar, já voltou. Essas heresias, elas sempre se repetem de geração em geração, meu amado. Foi assim nos tempos de Jesus também. Quando Jesus ressuscitou, os judeus disseram que não era ele o Messias. E os judeus falam que até hoje não é. Os judeus falam que Jesus não voltou. Alguns dizem nos dias atuais, os não judeus, ou melhor, os escarnecedores, que Jesus já voltou. Agora a grande pergunta é: se Jesus não vai voltar, e se Jesus já voltou, então por que Jesus disse assim: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela se queimarão? Se Jesus já voltou, é porque a terra não foi desfeita. 2 Pedro 3, versículo 9 fala, ou melhor, versículo 10 diz que a terra vai se desfazer, os céus vão se desfazer, a terra vai ser destruída, os céus e a terra vão deixar de existir, com os elementos ardendo e se desfazendo, e as obras que na terra há serão queimados. Isso aqui para a volta de Jesus. Pergunta às testemunhas de Jeová o porquê que Jesus já voltou e a terra está em pé ainda. Pergunta para os hereges que diz que Jesus já voltou e por que a terra ainda subsiste. A Bíblia fala aqui o porquê que eles dizem isso. 2 Pedro, estou lendo hoje 2 Pedro capítulo 3. A Bíblia fala aqui no versículo de número 16 o porquê que eles dizem essas coisas. Sabe por quê? Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, presta atenção, os indoutos, os inconstantes, eles torcem igualmente as escrituras para a sua perdição, para a sua própria perdição. Então veja, os indoutos que não têm constância em Cristo, ou seja, inconstantes no caminho do Senhor, inconstantes em Deus, eles torcem as escrituras para a sua perdição. Por que indoutos? Porque deixaram a verdade para seguir seus corações. A pessoa, quando ela deixa a verdade de Deus para seguir o seu coração, ela torce a escritura, ela inventa muitas coisas. Que não é bem assim, não é bem assim como diz, não é desse jeito. As pessoas arrumam muita desculpa quando elas não crêem no Evangelho perfeito, quando elas não crêem na palavra de Deus de uma forma completa, arrumam desculpa. Só que a Bíblia diz que isso é para a sua própria perdição. Ou seja, muitos estão
se perdendo na sua própria sabedoria. Cuidado, o mundo está se perdendo na sua própria sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo, ela é animal, diabólica. Ou seja, a sabedoria humana, ela é uma sabedoria animal, diabólica. As pessoas muito estudam. Daniel capítulo 12 fala: não há limites para escrever livros, e muito estudar, enfado é da carne. Deus falou para Daniel: há muitos livros e não há limites. Ou seja, quanto mais as pessoas estudam, menos de Deus elas conhecem. Quanto mais as pessoas buscam em livros, mais elas têm conhecimento humano e menos de Deus. Por quê? O conhecimento de Deus é dado pelo seu próprio Espírito, de acordo com a palavra. Por isso muitos estão vivendo hoje, pulando o carnaval, vivendo de uma forma imoral, vivendo e se banqueteando em suas feitiçarias, suas bebedeiras, se prostituindo, adulterando, porque não crê no Evangelho, escarnecem de Cristo, fazem fantasias colocando Cristo no meio do carnaval, escarnecendo de Jesus. Os escarnecedores não vão permanecer. Eles escarnecem de Jesus, mas a conta chega. Eles zombam de Jesus, colocando Jesus como ser vencido, mas os escarnecedores, eles não vão subsistir. Eles vão chegar um dia que eles vão ter que colher diante de Deus. Eles vão chegar um dia em que vão ter que pagar o preço. A conta ela chega. A conta pode ser demorada para chegar, mas porém a Bíblia fala que cada um terá que dar conta de si mesmo, de maneira que cada um prestará conta das suas obras. E os escarnecedores, a Bíblia fala que eles duvidam da promessa da volta de Jesus. Ou seja, são incrédulos, zombando de Deus, levando em discreto, em zombaria, fazendo piada de Jesus, sendo que Deus, Ele é santo, sendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. A sua promessa ela vai se cumprir, exatamente como foi nos dias de Noé. A arca da salvação foi rejeitada e a porta foi fechada. A porta vai se fechar também. Você sabia que o povo da geração de Noé era um povo escarnecedor? A geração de Noé era um povo escarnecedor. Eles escarneciam muito enquanto Noé construía aquela arca. O povo da geração de Noé, enquanto ele construía aquela arca, eles escarneciam. Eles olhavam para o tempo e eles diziam: mas cadê a chuva, Noé? Cadê a chuva? Isso porque chuva naquele tempo não caía, ela brotava da terra. Ela era como um orvalho que brotava da própria terra e não caía do céu. É por isso que as pessoas, elas zombam e duvidam da promessa de Cristo, porque é algo que nunca aconteceu. Então as pessoas, elas levam como loucura as coisas de Deus e negligenciam, como se Deus fosse tratado de forma superficial, e como se Deus fosse um cara legal, que no final ele vai te entender, e que ele vai simplesmente passar a mão na sua cabeça como um pai mau, negligente, e não castigar os seus filhos rebeldes. Só que esse não é o Deus da Bíblia. A Bíblia fala que Deus sabe castigar quem Ele ama. A Bíblia fala que Deus, Ele castiga e aceita aqueles que Ele ama. Se Deus Ele nos castiga, é um sinal que Ele nos ama. Um dos sinais que Deus Ele deixou de amar uma pessoa é quando ela não é mais exortada, quando não é mais corrigida. Porque se Deus Ele corrige, é porque Ele é um pai que ama o seu filho. Mas a Bíblia fala assim: ainda que a mãe esqueça seu filho, eu não me esquecerei
de vós. Ou seja, Deus não se esquece. Sabe o que é o problema? As pessoas se distanciam de Deus. As pessoas se esquecem de Deus. Ou seja, logo fizeram a sua escolha. E como Deus, Ele pode se aproximar de alguém que se afasta dele. Como que você pode se aproximar de alguém que se afasta de você? É como se você estivesse tentando contato com a pessoa e a cada vez que você se aproxima dela, ela vira as costas. Esses são os homens que não amam a justiça de Deus. Esses são os homens que amam seus pecados e que aborrecem a cruz e que não amam o Evangelho. Estão virando as costas para Deus. E é por isso que a Bíblia fala: os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto, para que não sejam ouvidos. Isaías 52, ou melhor, Isaías 59, versículo 2. Os pecados fazem divisão. Aqui está o pecador, aqui está o pecado, do outro lado está Deus. Deus está separado pelo pecado. O pecado se separa de Deus. Você não é ouvido por Deus. Logo, como Deus está habitando dentro do seu coração? Se o teu pecado te separa de Deus, então como pode Deus estar habitando dentro do seu coração? Acabou a bateria. O que faz separação entre o homem e Deus são os seus próprios pecados, ou seja, as suas próprias práticas que levam ao caminho oposto. É como se você estivesse virando as costas para Deus, e essa geração está virando as costas para Deus. Cuidado, o desprezo de Deus também virá. O desprezo de Deus será a eternidade. A separação no inferno é o desprezo maior que a pessoa pode ter. Isso não se compara a nenhuma coisa nessa vida, algo natural dessa terra. Pois o desprezo de Deus no inferno, meu irmão, é algo que a pessoa não tem socorro algum. E hoje nós vemos a doutrina de demônios, pessoas consultando espíritos familiares, mesa branca, invocando os demônios. Não sabem que estão invocando os demônios. A Bíblia nos alertou que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores, espíritos familiares, mesa branca, é mesa de demônios. Jesus falou que parte tem Cristo com Belial. Que parte Jesus tem com Cristo e Belial, entre a mesa dos demônios e a mesa de Deus. O único espírito que deve ser invocado e o único que pode te ouvir é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade. Mas a cada dia mais o mundo prova para si que não crê em Deus, porque não crê nessa palavra. E a cada dia mais o mundo prova o quão distante está de buscar a aprovação de Deus. Cuidado, Deus está escarnecendo por não obedecer a Cristo, por duvidar da sua palavra, virando as costas para Deus. Eu poderia citar algumas coisas que faz as pessoas se afastar de Deus. Só que de uma forma direta, o que faz o homem se afastar de Deus é o pecado. Todos os pecados, eles afastam o homem de Deus, todos. Não trata o pecado como se tivesse pecadinho e pecadão, um pecado menos pior, o mais grave, porque não existe isso diante de Deus. Tira isso da sua mente. Não existe isso diante de Deus.
Pecado é pecado, todos levam para o inferno. Não existe o pecado grande, o pecado pequeno, todos eles te levarão à condenação eterna. A palavra do Senhor nos alerta, dizendo que muitos vão duvidar da promessa da vinda de Cristo, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, as pessoas olham ao seu redor, elas veem que tudo permanece, nada aconteceu, Jesus ainda não voltou, e elas começam a pecar e a pecar à vontade, dizendo em seu coração: Jesus não volta, a palavra está adulterada. Adulteraram a palavra, é assim que dizem quando não quer crer na Bíblia. A Escritura foi adulterada, mudaram a realidade. Isso é uma mentira que o diabo conta. Essa mentira do século presente é heresia no ano de 2024, que vem de décadas, dizendo que a palavra está adulterada. Por quê? Porque não quer se preparar para encontrar com Deus. Por quê? Porque não querem se arrepender dos seus pecados. Tome cuidado, meu amado. O homem não vai ser tomado por inocente. Apocalipse fala, no livro de Apocalipse diz: ai daquele que tirar um J ou um tio das palavras deste livro, ai daquele que acrescentar qualquer coisa às palavras da profecia deste livro, e será acrescentado os flagelos que estão escritos nesta palavra, e será tirado a parte da árvore da vida. Essa é uma promessa. Por que as pessoas não creem nessa promessa? Só que creem na promessa da bênção, da vitória. Por que as pessoas não creem na promessa de que virá o flagelo eterno ou a condenação? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo como incrédulos. Elas creem em Deus, mas elas não creem em Deus de uma forma total. Elas creem em Deus, mas só naquela parte do amor, a parte da bênção, a parte da vitória, a parte da cura, mas a parte do fogo, do juízo vindouro, do Deus justo juiz, as pessoas não creem, mostrando que são incrédulos e que duvidam até mesmo da promessa de Cristo. Por que duvidam? Porque olham ao seu redor e dizem: cadê a promessa? Ah, mas terremoto é normal, sempre houve. Peste é normal, sempre houve. Mas a Bíblia está falando em Mateus 24, versículo 6, que são sinais da volta de Jesus, mas as pessoas não creem, porque elas dizem que sempre houve isso, essas coisas, porque sempre aconteceu fome e terremoto. Mas cuidado, a tua incredulidade, ela vai te levar ao inferno. Essas coisas acontecem, elas se multiplicam com o decorrer do tempo. Os sinais da volta de Jesus estão aí. Israel é o relógio. Israel é o relógio da confirmação de todas as demais profecias da Bíblia, nos mostrando e nos apontando que realmente o tempo está próximo. Se desperta, moradores, cidade de Goiânia, o Jesus Cristo ele vem. Moradores da terra, se despertem e se arrependam dos seus pecados. O juízo vindouro ele virá. O Deus de amor ele virá como justo juiz. O Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira, ele virá de uma forma justa e como justo juiz. Onde a Bíblia fala em Apocalipse que seus olhos são como chamas de fogo e os seus pés são como latão reluzente. Olha o olhar de amor de Deus. Você consegue olhar para esses olhos de fogo como olhar de amor? Esses olhos de fogo são olhar de um ser, de um Deus irado. Porque a Bíblia fala que no céu, na terra, não prevalece o bem. Na terra prevalece o matar, roubar, a iniquidade sobre iniquidade, injustiça sobre injustiça. Não prevalece o bem sobre a face da terra. Por quê? Porque as pessoas abandonaram a sujeição a Deus. Porque, tendo conhecimento da verdade, não honraram e nem serviram a Deus como seu Senhor, nem lhe deram graças em seus discursos, mas antes em seus discursos se desvaneceram. Ou seja, em seus discursos se afastaram, se apagaram,
estão andando em trevas. Seus discursos são trevas e não luz, se desvaneceram, porque mostram ao que está no coração. E o que a boca fala é o que está cheio do coração. O mundo mostra que crê mais nos mortos do que no Deus dos vivos. Este mundo mostra que crê mais nos espíritos da mesa branca, espíritos familiares, espíritos através de mais cultura, espíritos do terreiro de Macumba, espíritos, segundo Allan Kardec ensinou, esse evangelho de demônio. As pessoas mostram crer mais nisso do que no Deus vivo que habita dentro dos verdadeiros adoradores. As pessoas mostram crer mais em doutrinas de demônios do que no evangelho, porque crer na verdade é mais difícil do que na mentira. A mentira não tem muito requisito, a mentira ela é liberal, a mentira está tudo ok, mas o caminho estreito não é liberal, e por isso é mais fácil crer na mentira, que é liberal, do que crer na verdade, porque a verdade ela te mostra um fogo, um juízo vindouro, uma condenação, mas a mentira ela diz para você que nada dessas coisas existe e que inferno não existe. Cuidado com as heresias do século atual. Cuidado com as heresias do século vindouro. Cuidado, pois o dia do Senhor não vai retardar. Olha ao nosso redor. Olha a nossa volta. Eu não estou dizendo dentro de nosso país. Eu estou dizendo ao nosso redor. Olha Israel. Olha a Ucrânia. E olha, o que menos você vai ver está no nosso país. Eu estou falando de sinais da volta de Jesus. Os sinais menos evidentes você vai ver dentro de nosso país. Embora que os sinais vindouros da volta de Jesus, ou melhor, os sinais da volta de Cristo, estão se cumprindo. Um dos sinais mais evidentes em nosso país, em que Jesus já está à porta, é o aumento de falsos profetas. Esse é um sinal também. Não sei se você sabe. Se você já deu uma examinada na Bíblia, no que diz as profecias em Mateus 24, Jesus fala, no versículo 3, no versículo 4, muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, se possível até os escolhidos, no versículo 9, farão sinais, prodígios, se possível enganarão até os escolhidos. Jesus falou no versículo 4, surgirão falsos profetas, como nunca houve. Já perceberam? Cada geração que passa, ela está cheia de falsos profetas, uma mais do que a outra. Você percebeu que no tempo de Jesus existiam falsos profetas? Fica mais uma questão, mais uma pergunta, porque as pessoas elas são tão inteligentes, tão sábias em dizer que nada dessas coisas são sinais da volta de Jesus, ou seja, estão chamando de Deus de mentiroso. Porque se Deus falou, se Deus deixou escrito, por que as pessoas não acreditam? Elas dizem que tudo isso sempre existiu. Arruma desculpas, são desculpas. Desculpas para não obedecer a Deus não vão ser aceitas. Desculpas para não crer na verdade não vão ser aceitas. Fica a pergunta. No tempo de Jesus já existia falso profeta. No tempo de Paulo existia um falso profeta. Mas Jesus era um falso profeta, um mago, um feiticeiro. Paulo diz, filho do diabo, porque tentas a Deus. E ali foi amaldiçoado aquele falso profeta, chamado Bar Jesus. Existia, mas por que Jesus falou que surgirão falsos profetas quando estiver próximo à sua vida? Porque o sinal do falso profeta ele vai se aumentando e vai mostrando que cada dia mais está próximo. Quanto mais o cerco se fecha, quanto mais se estreita, mostra que mais próximo está a volta de Jesus, o dia do Senhor. Cuidado para não ser enganado. Não caia no engano do diabo. Cuidado, foge dessas festinhas, marchinhas de carnaval, bloquinho, festa a demônio, culto a Satanás, não de uma forma explícita, porque se colocasse o nome todo mundo saberia que é o diabo que está sendo cultuado através de seus corpos, através de seus bebedeiros, através de suas idolatrias, através de suas imoralidades, suas prostituições. Só que o diabo não coloca o nome verdadeiro.
Carnaval significa festa da carne, ou seja, significa cultuar o pecado. Porque se nós, lá em Gálatas 5 fala que as obras da carne, elas inclinam para a morte. E as obras da carne são idolatria, feitiçarias, bebedeiras, prostituições, imoralidades, homossexualidades, homicídios, injustiças, idolatrias, feitiçarias. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 19 adiante. Leia a Bíblia, não creia no seu coração, crê na Bíblia, crê, seja guiado pelo Espírito de Deus, não pelo seu coração, não pelos falsos profetas, mas sim pelo Espírito de Deus, crê. Como diz a Escritura, siga o verdadeiro mestre, Jesus, o verdadeiro mestre. A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre, a qual é o próprio Cristo, o Pai da eternidade, o Rei da glória e Rei dos reis. Eu estou aqui nessa manhã, amado, pregando uma realidade que a Bíblia nos mostra desde há milhares de anos atrás, uma realidade nua diante de nossos olhos, sendo vivenciada, mas as pessoas estão tapando os olhos para não enxergar, para não ver, para não compreender que o dia do Senhor ele se aproxima. Lamentável nós chegarmos ao nível de tanta incredulidade, chegarmos ao nível onde as pessoas se tornaram tão duras de entendimento, cegas de entendimento, com o coração tão obstinado, endurecido, ao ponto de torcer a Escritura para sua própria perdição. Na verdade, torcem as Escrituras para não crer, ou seja, as pessoas mudam o real sentido para não crer, mas isso não faz Deus mudar. Quem falou que as pessoas torcerem o real sentido da palavra de Deus faz Deus mudar? Você já imaginou se Deus fosse mudado de acordo com cada pensamento? A cada vez que uma pessoa tenta mudar alguma coisa e Deus vai e aceita, como estaria? Que Deus nós teríamos? Que Deus nós teríamos se Deus mudasse de acordo com a mudança que o homem tem? As pessoas não creem nisso e elas mudam o sentido para outra coisa. As pessoas não creem na volta de Jesus e elas dizem que ele já voltou e que ele não vai voltar. As pessoas não creem no inferno e elas dizem que não existe e que é aqui na terra. E já imaginou se Deus tivesse que aceitar tudo isso?